Assim, foram muito boas as impressões, porque eu percebi que tinha um começo, um meio e um fim, né, como a gente... E outra coisa, explica muito bem a questão de como é que a gente começa, por onde a gente começa, por onde a gente passa, né, e até onde a gente tem que chegar. Obrigado por você ter gostado, né, por você ter sentido uma didática, né? Sim. E um direcionamento dentro das aulas, né? Foi muito bom porque ali com as aulas o senhor amplia mais a questão das explicações que já tem nas apostilas, né? Então, no e-book, o senhor amplia cada parte que o senhor passa lá dos 7 passos, o senhor vai ampliando, o senhor vai, né, mostrando como é que se faz, é como se fosse uma aula ao vivo, né? Mas contudo é uma aula gravada, mas é muito, muito bem explicado, muito, muito bem colocada, muito bem feitas as colocações, né? A gente dá para entender de verdade. Assim, eu vejo que a aula online, ela é no caso, né, do senhor, assim, que eu não conheço outros cursos assim, mas pelo menos os cursos que o senhor faz são cursos muito bons, porque realmente é como se o professor estivesse acompanhando ali, né? Então, às vezes fica alguma dúvida em algum ponto, você volta à aula novamente, e aí você consegue entender aquele ponto. Ou talvez, se você não entende naquela aula, na próxima aula você entende, né? As coisas vão ficando acho que uma questão positiva das aulas é que elas vão ficando cada vez mais claras, né? A primeira aula você vai começando a entender, aí a segunda aula vem explicando mais, a terceira e a quarta, e quando termina o curso a gente lembra a gente vê algumas coisas aqui que lembra da aula anterior, e uma coisa junta na outra, né? Então, eu vejo que as aulas, né, online aí são muito boas, pastor. Aquilo que a gente não consegue entender no momento, talvez você volta à aula, quando você volta à aula você entende. Isso aconteceu comigo algumas vezes, né? Como o senhor fala, a gente precisa ter humildade e tal, não criticar sermão dos outros, nem esboço dos outros, mas a gente percebe que o nosso critério muda, né? A nossa, como é que eu vou dizer? As exigências para um sermão, ele muda, ele fica mais profundo. Então, eu vou pedir para você fazer uma análise fria, né? Você coloca de lado e examina você. Você antes e agora. Qual a diferença que você poderia traçar? E aí, assim, é muito bom, porque, como a gente está falando, né? Você faz algo seguro, algo que né, você sabe de onde é que você está tirando, o que você está falando, né, o que você está ministrando para a igreja, que é realmente Bíblia, que eu sempre me preocupei com isso, de transmitir realmente Bíblia, né, tirar a intenção ali do autor, né, do que ele queria passar. Isso é muito importante para vocês. Bem, eu ministro já há algum tempo, mas eu percebia que eu precisava melhorar na confecção dos meus esboços. E buscando essa melhoria, eu fui atrás de um curso na internet que pudesse me acrescentar. Na busca deste curso, dos cursos, eu encontrei curso online do pastor Paulo Gregório. E eu fui buscar conhecer mais o conteúdo, né, de que forma era o curso. E entrei em contato com a equipe do pastor Paulo Gregório, que logo prontamente já me passou um e-mail, né, com as informações, e através das informações recebidas eu percebi que era um curso sério e um curso que iria me acrescentar, e fiz a minha inscrição. Mas o que mais me chamou a atenção neste curso é que nós temos vários cursos, às vezes pela internet, cursos online, mas com pouco retorno de atenção. E o pastor Paulo Gregório, ele tem um diferencial nos cursos dele. Além do conteúdo ser excelente, que eu não vou relatar aqui para você, porque você precisa conhecer, eu tinha muitas dúvidas, né? E eu consegui, através deste curso, tirar todas as minhas dúvidas. No primeiro dia que eu recebi o meu acesso ao curso, eu iniciei, né, para poder dar uma passada e depois continuar o curso. Gente, foi demais. Este curso me prendeu, que eu levei para as 3, quase 4 horas da manhã,
do conteúdo maravilhoso. A informação é clara, muito tranquila, mas assim o conteúdo ele é eficaz demais para todos nós que precisamos ministrar a palavra do Senhor de uma forma tranquila, de uma forma que vemos passar para a igreja a mensagem de Deus. Nós sabemos que somos usados pelo Espírito Santo do Senhor, mas também entendemos que nós precisamos buscar o conhecimento para aprimorar, né, estas informações, né? É uma responsabilidade muito grande. E nesse período eu estava já com uma mensagem a ministrar na minha igreja. Eu estava na seleção de ministração para o culto de milagres. E já para este momento, essa data que eu estava marcada, eu já fui ministrar com um novo método. Gente, foi algo maravilhoso, maravilhoso, né? Totalmente diferente de tudo aquilo que eu havia pregado antes, né? A forma de colocar, de ministrar, de falar com a igreja, o esboço completo. Bem, eu posso dizer para você que foi uma experiência maravilhosa, eu me senti muito segura, a informação ela teve início, meio e fim, o Espírito Santo me usou de forma extraordinária, porque eu tinha domínio daquilo que eu estava apresentando à igreja. Não que eu não tivesse antes, mas havia uma diferença de você pregar com uma organização e de você pregar apenas com o espiritual. As duas coisas precisam andar juntas. E isso prendeu a atenção da igreja. E logo após o culto, eu recebi vários elogios, né, pela melhora, né, pelo conteúdo. E, bem, para minha surpresa, o meu pastor presidente me escalou para o culto da palavra. Gente, é algo maravilhoso. Então, assim, eu agradeço a vida do pastor Paulo Gregório, que eu sei que foi um instrumento e ainda é um instrumento para a minha vida, né? Eu agradeço a Deus pela vida dele, pelo ministério dele. E eu quero dizer a você que não deixe de conhecer. Não tem palavras, você precisa conhecer para entender aquilo que eu estou te dizendo e aquilo que eu estou sentindo. Graça e a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Paulo Gregório. Bem-vindo ao terceiro vídeo, a terceira aula do CIB, Seminário de Interpretação Bíblica. Então estou aqui para dar as boas-vindas a você, meu irmão, as boas-vindas a você, minha irmã, que está já comigo, já há 3 vídeos. Então esse já é o terceiro vídeo do CIB. É sinal, então, que você realmente está interessado, que o seu desejo é aprender como interpretar a palavra de Deus corretamente e de uma maneira aprofundada. Bem, nas aulas passadas nós vimos qual o obstáculo que impede a maioria das pessoas de aprender as regras da interpretação. E nós vimos que esse obstáculo, na grande maioria, é justamente a linguagem complicada dos hermeneutas. Também nós vimos qual uma das regras essenciais para a correta interpretação, que se desprezar esta regra, então todo o processo de interpretação é corrompido. E qual que é esta regra mais importante? Uma das mais importantes, pelo menos, é descobrir-se o sentido literal daquela passagem. Antes de querer tirar qualquer lição, antes de tentar tirar uma alegoria dali, que é uma atitude que não deve ser feita, primeiramente deve-se entender o sentido literal daquela passagem bíblica. Também nós vimos qual a importância de se descobrir o sentido literal e original daquela porção bíblica. Você percebeu quanto se abre o texto bíblico quando nós vamos em busca justamente do sentido literal da passagem. E depois também nós vimos 3 ferramentas essenciais, fundamentais, para se encontrar esse sentido literal do texto bíblico que estamos estudando. Se você ainda não assistiu os 2 vídeos anteriores, ou pelo menos um deles você ainda não assistiu, os links estão aqui abaixo, botões estão aqui abaixo.
pause esse vídeo, vá primeiro lá, assista o que você ainda não assistiu, assista na sequência, porque assim esse terceiro vídeo vai ter muito mais sentido, senão vai ficar um pouquinho confuso para você. Então, se não assistiu, assista os anteriores, como link aqui abaixo deste vídeo. Bem, na aula de hoje, que é a nossa terceira aula, nós vamos estudar 3 coisas super importantes, 3 coisas que realmente vão estar abrindo tremendamente o caminho das possibilidades para você. São 3 coisas que realmente vão estar fazendo com que você enxergue como que a capacidade de interpretar a palavra de Deus corretamente e aprofundadamente está bem ao seu alcance. A primeira coisa é o motivo de muitos crentes viverem permanentemente no sofrimento. Sim, creio que essa é uma pergunta recorrente de alguns. Por que tem pessoas que estão sempre sofrendo? Estão na casa do Senhor há anos e estão sempre sofrendo. Segundo, nós vamos estudar o caminho mais fácil, rápido e eficiente para você se tornar um habilitado intérprete da palavra de Deus. E em terceiro lugar, nós vamos ver os 3 passos fundamentais do processo de interpretação bíblica eficiente. Bem, você sabia que é errado orar pedindo que Deus lhe dê conhecimento? Bem, acredito que isso vai estar até, quem sabe, chocando você. Mas eu daqui a pouco vou comprovar isso, tá? É errado você orar pedindo conhecimento a Deus. Por que é que muitos crentes vivem sofrendo, como eu estava dizendo agora há pouco, né? Jamais conseguindo se levantar, jamais saindo de um estado de sofrimento? Bem, antes de dar continuidade à aula, vamos fazer aquele meu procedimento, que é fechar a câmera para que você possa dar toda a atenção aos slides que preparei. Então, fechando a minha câmera, aqui está. Aí você dá toda a atenção aos slides. Então vamos lá. Por que algumas pessoas só vivem no sofrimento? Eu estou falando de pessoas na casa do Senhor. Pessoas que passam-se os anos e elas continuam sempre na mesma situação. Bem, pela palavra de Deus, nós vamos entender que, conforme Oséias 4 e 6, a razão do sofrimento é porque tais pessoas não conheceram ou não conhecem, a razão é não conhecerem a Deus. A ausência do conhecimento de Deus produz sofrimento. O que diz lá em Oséias 4 e 6? O meu povo está sendo destruído. Em outra versão, o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Em outra versão, porque não me conhecem, porque falta o conhecimento de Deus. Então esta é a razão do sofrimento, a ausência do conhecimento de Deus. Jesus também ensinou que a causa do erro é a falta de conhecimento da palavra. Ele disse para os escribas: errais, né? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Está registrado lá em Mateus 22 e 29. Então nós percebemos que a causa do sofrimento é a ausência do conhecimento de Deus. Ou seja, se alguém não conhece a Deus, se alguém não tem conhecimento das coisas de Deus, se alguém não sabe qual é a vontade de Deus, se alguém não se alinha, não se submete à vontade de Deus, ele vai sofrer, ele vai arcar com as consequências que é o sofrimento. Então, retornando à pergunta que fiz no início deste vídeo, você sabia que é errado orar pedindo que Deus lhe dê conhecimento? Aí você fala: agora não estou entendendo mais nada. Falta de conhecimento é a razão do sofrimento. E você está dizendo que eu não devo pedir a Deus conhecimento? Sim, primeira coisa nós temos que esclarecer. É muito importante saber isso. A diferença entre conhecimento e sabedoria, que as pessoas confundem. Conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento é adquirido através do aprendizado. Em Provérbios 3 e 13 diz assim: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então perceba que conhecimento é adquirido. Sabedoria, o que é sabedoria então? Sabedoria é a capacidade de administrar o conhecimento adquirido. Então a sabedoria, sim, a sabedoria é recebida de Deus. Tiago 1 e 5, ele nos ensina: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, enquanto que a sabedoria ela é recebida através da oração, de se pedir a Deus, é Deus quem dá a sabedoria, agora você sabe que você não pode orar pedindo conhecimento, mas ore pedindo sabedoria. Agora, quanto ao conhecimento, cabe a você adquiri-lo. Você precisa adquirir conhecimento. Lembrando que adquirir é comprar. Então, literalmente, a Bíblia está mandando você comprar conhecimento, você se esforçar, você ir atrás, você perseguir conhecimento, você ter o desejo de obter conhecimento, e você vai ter que pagar o preço desse conhecimento. Então, como é que nós podemos conhecer a Deus? Né? Para que evitarmos o erro, para evitarmos o sofrimento. A Bíblia mesmo nos ensina. O Senhor Jesus, ele ensinou que através do exame das Escrituras que nós conhecemos a Deus. João 5,39 está escrito: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, Jesus está questionando ali aqueles que estavam se opondo a ele, aqueles que estavam querendo pegá-lo em uma falta, em um erro, em uma contradição. Então o Senhor Jesus está falando o quê? Nós entendemos que Jesus está aprovando o exame que eles fazem das Escrituras. O Senhor Jesus está dizendo que para conhecê-lo realmente é através das Escrituras, só que nesse caso eles estavam cegos. Eles estavam cegos, mesmo eles lendo sobre Jesus, eles não enxergavam que Jesus era o Messias prometido. Isso é uma questão da incredulidade que eles tinham se colocado. Eles não conseguiam aceitar que o Messias seria aquele homem. Jamais. Eles tinham uma ideia de que Jesus seria realmente alguém da nobreza, alguém poderoso, alguém que se destacaria. Então eles não poderiam acreditar que aquele jovem vindo das favelas de Nazaré, da parte pobre, miserável, lá do sertão, né, pobre, daquele interiorzão do país, que não se tinham recursos, que não tinham faculdades, universidades, que ali ele só tinha pobre, não tinha pessoas desenvolvidas, intelectuais. Isso era a mentalidade deles, esse era o preconceito deles. Então eles acreditavam que aquele jovem jamais poderia ser o Messias. E o Senhor Jesus questiona eles, diz: como? Se vocês examinam as Escrituras, e é correto, é as Escrituras que apontam sobre mim, elas que estão apontando para mim, que estão testificando de mim, vocês não estão enxergando isso? Então o Senhor Jesus está ratificando que, na verdade, para se conhecer a Deus, se conhece através das Escrituras. Lucas também aprendeu esse princípio e por isso ele elogiou os crentes da Bereia. Ele escreve: ora, os bereanos foram mais nobres, porque de bom grado receberam a palavra, a pregação do apóstolo Paulo, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Atos 17:10. Ou seja, Lucas está elogiando a atitude daqueles judeus que viviam ali na Bereia, que em vez de ser como os de Tessalônica, que rejeitaram Paulo, não foram examinar nas Escrituras, não foram confirmar lá na lei, nos profetas, que Paulo estava realmente falando a verdade, e rejeitaram a Paulo. Já os de Bereia não. Eles foram confirmar nas Escrituras, eles foram examinar as Escrituras, e eles perceberam que Paulo estava certo, que a mensagem de Paulo tinha apoio escriturístico, e por isso eles creram no Evangelho. Por isso que Lucas os chama de nobres. Nobres por quê? Porque eles tinham o costume de examinar as Escrituras, e através do exame das Escrituras eles conheceram a vontade de Deus, e conhecendo a vontade de Deus eles entenderam que Paulo estava anunciando verdadeiramente a vontade de Deus, e a vontade de Deus era que eles recebessem a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Examinar, de acordo com o dicionário, é estudar detalhadamente, analisar atentamente e investigar minuciosamente. É justamente sobre isso que você irá aprender através do meu método descomplicador da hermenêutica. Como examinar as Escrituras de tal maneira a obter a interpretação correta daquele texto. Esse exame das Escrituras é efetuado através de 3 passos simples que você vai aprender dentro do meu método.
O primeiro passo é obter uma visão panorâmica do texto. Como? Através de técnicas aprimoradas de leitura, que eu vou ensinar para você de uma maneira simplificada. Através dessas técnicas aprimoradas de leitura, você vai obter uma visão da totalidade do conteúdo daquela porção bíblica. Fique tranquilo, porque irei lhe ensinar técnicas simples para você obter essa visão geral da passagem bíblica. O importante, o primeiro passo, você obter uma visão panorâmica, geral daquele texto, daquela passagem bíblica. Aí você vai para o segundo passo, que é obter uma visão dos detalhes do texto. Após você obter a visão ampla da passagem bíblica, você irá identificar os pormenores, os detalhes, que trarão o significado dela, daquela passagem, daquela porção bíblica que você está estudando. Você aprenderá como utilizar as ferramentas de interpretação de textos que são necessárias nesta etapa. Fique tranquilo, você vai aprender de uma maneira simplificada no passo a passo. E o terceiro passo, deduzir o significado literal daquela passagem bíblica, através da releitura dela em uma nova perspectiva. E através desse terceiro passo, você aprenderá como descobrir o sentido literal daquela passagem, através da perspectiva do escritor. Sim, você vai descobrir, entender, compreender, você vai poder mergulhar na perspectiva do escritor, e assim você vai descobrir o sentido literal daquela passagem. E aí, nesta etapa, você se surpreenderá da maneira que o texto irá se abrir diante dos seus olhos. Isso é muito maravilhoso. O texto vai se abrindo, camadas vão saindo e você começa a ver coisas mais profundas, revelações maravilhosas que estavam ocultas, mas que agora você as enxerga e as compreende. E é uma experiência maravilhosa quando você está fazendo esse processo de interpretação através desses 3 passos do meu método, e você começa a descobrir tesouros escondidos naquele texto bíblico. Após realizar esses 3 passos, você terá diante de si farto conteúdo. Muita coisa você vai descobrir, você vai anotar tudo. E o que acontece? Você vai aplicar isso primeiramente, claro, em sua própria vida. Você vai ter uma nova dimensão no seu relacionamento com Deus, na sua perspectiva da vida cristã. Coisas que você não fazia, que é lícito, que você deveria fazer para melhorar o teu relacionamento com Deus, você vai saber como fazer, você vai entender que deve fazer. E algumas coisas que você faz, você vai entender que são erradas, que estão contra a vontade de Deus, e você vai eliminar essas coisas da sua vida. E assim você entra no processo de aperfeiçoamento, de crescimento, de maturidade espiritual. E além de aplicar na sua própria vida, claro, você vai começar a aplicar nas suas ministrações, sejam pregações, sejam estudos bíblicos, palestras, aconselhamentos. Você vai ter muita coisa para compartilhar na seara do Senhor, com o povo de Deus, com as pessoas que não conhecem Jesus. Você vai aumentar tremendamente a tua capacidade de evangelizar, de aconselhar, de ajudar, de orientar, e assim você vai estar adquirindo diante das pessoas a autoridade bíblica. As pessoas vão começar a olhar você com outros olhos e vão ter respeito por você, ser um homem de Deus sábio na palavra, uma mulher de Deus sábia na palavra, e você vai ser mencionado dessa maneira, como uma pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus, que tem conhecimento das coisas de Deus, uma pessoa que abre a palavra para o povo, uma pessoa que realmente desvenda as revelações profundas da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Agora, eu tenho uma boa e uma má notícia para lhe dar. A má notícia primeiro: a simples participação nesse seminário não lhe dará a conquista do seu sonho de interpretar a Bíblia. Por quê? Porque é tempo insuficiente. Não tem como eu compartilhar com você em apenas 2, 3 horas
que tem sido assim o tempo total desse seminário, não tem como compartilhar no passo a passo, explicar ponto a ponto e ir conduzindo você literalmente pela mão, no passo a passo, de uma maneira simplificada, para que você compreenda como aplicar esses 3 passos e assim mergulhar na palavra de Deus. Então o tempo é insuficiente. Agora, não era o propósito desse seminário, nem poderia ser, não tem como. O propósito desse seminário do CIB foi abrir seus olhos para as grandes possibilidades à sua disposição. Sim, para que você pudesse tirar dos seus olhos qualquer impedimento, qualquer coisa que estava impedindo você de ver as grandes possibilidades que Deus tem na sua vida diante de você, para que você possa iniciar uma caminhada maravilhosa. Aí eu te pergunto, você quer mesmo cumprir o seu chamado, sendo obediente à voz do Espírito Santo? Você quer mesmo valorizar o seu chamado diante de Deus? Você quer mesmo conhecer as profundezas de Deus? Você quer mesmo deixar de ser infantil espiritualmente, superficial, ingênuo, para se tornar uma pessoa madura na fé e no conhecimento? Você quer mesmo trilhar a escalada ministerial, isso, abrir portas que vão além dos seus sonhos? Então eu tenho uma boa notícia. Você precisa muito mais do que esse seminário. Você precisa fazer a minha capacitação prática em interpretação bíblica profunda. Nessa capacitação, você terá acesso ao meu método descomplicador da hermenêutica, que é a melhor alternativa agora neste vídeo de você se tornar um hábil intérprete da palavra de Deus, para crescer na graça e no conhecimento das coisas de Deus, para aplicar em seu chamado divino, desempenhando-o com fidelidade, para se tornar um instrumento aperfeiçoado nas mãos do Senhor. Como é a capacitação prática em interpretação bíblica profunda? Bem, são videoaulas, ou seja, é um curso online, em uma moderna plataforma de ensino à distância, de fácil navegação. São videoaulas como essa, que você está assistindo agora. Porém, claro que com muito mais conteúdo, muito mais detalhado, muito mais aprofundado, e elas não estão no site em aberto, elas estão no site, numa área de membros, exclusiva para alunos. Você irá assistir em seu computador, tablet, celular, notebook, smart TV, em qualquer lugar que tenha uma conexão estável à internet. Se você está assistindo esse vídeo, você vai também conseguir assistir às videoaulas. No celular ou tablet tem uma vantagem ainda maior, tem um facilitador, que é um aplicativo que agiliza o seu acesso aos vídeos e às apostilas. Você irá assistir em seu horário, em qualquer dia da semana, quantas vezes desejar, podendo repetir, pausar, retornar ou avançar. Não são aulas ao vivo, são aulas gravadas, assim como esses vídeos agora, que você está assistindo no seu horário. Além das videoaulas, você também irá receber as apostilas em PDF, que você irá baixar para o seu dispositivo, seja computador, celular, notebook, tablet, ou até mesmo pode imprimir em papel e encadernar, formando uma apostila física que você pode manusear, que você pode colocar ali as suas anotações, ou deixar no celular e de qualquer maneira você vai estar com ela sempre à mão. Ao concluir a capacitação, você irá receber este lindo certificado em PDF para você baixar, imprimir e emoldurar, para colocá-lo em local de destaque, na sua sala, no seu gabinete, no seu escritório, onde você desejar. Vai ser ali um memorial da sua conquista em Deus. Eu recomendo que você imprima em uma gráfica com papel especial, porque ele é algo que deve ser preservado, algo que realmente será valioso para você. Além das videoaulas, apostilas e do certificado, você também irá ganhar esses incríveis e valiosos bônus. Sim, além de tudo isso, você ainda tem esses bônus. O primeiro bônus: o e-book Aumente sua capacidade de aprender. O valor desse bônus é R$ 50. É um guia para você potencializar o seu aprendizado em qualquer área, seja na área bíblica, na área eclesiástica, nas coisas da igreja, ou na área secular, profissionalmente, no estudantil, qualquer
dessas áreas de aprendizado, esse guia vai te ensinar técnicas para você melhorar o teu aprendizado, a tua maneira de estudar e a tua maneira de guardar o que você estuda. Você irá aprender como melhorar a sua concentração, o seu foco, bem como assimilar e reter o que estudou. Valor desses bônus, R$50, mas que você irá ganhar de graça ao adquirir a capacitação. Segundo bônus, palestra em vídeo, as línguas originais da Bíblia, o valor R$50. Você irá descobrir as particularidades da produção, ou seja, da escrita da palavra de Deus, aumentando a sua compreensão da história da Bíblia, não das histórias da Bíblia, mas a história do livro chamado Bíblia. E você vai estar potencializando a sua capacidade de defender o Evangelho, isso mesmo, perante os críticos opositores da verdade. O valor desse bônus, R$50, que você irá ganhar grátis ao adquirir agora a capacitação prática. Terceiro bônus, palestra em vídeo, introdução à teologia. O valor, R$50. Você terá uma visão geral da importância e também de como é o ensino teológico, para que a sua visão se abra para o vasto campo do conhecimento das coisas de Deus. O valor desse bônus, R$50, que você não vai pagar. Você vai ganhar de graça ao adquirir agora esse curso online capacitação para a interpretação bíblica aprofundada. E somente na promoção deste vídeo, tá certo? Dentro deste vídeo, não fora dele. Quarto bônus, palestra em vídeo, como ensinar a Bíblia sem pagar mico, valor R$50. Fiz questão de deixar esse título desta maneira para evidenciar qual que é a importância dessa palestra em vídeo. São alguns exemplos de como conhecer os costumes dos tempos bíblicos para evitar graves erros de interpretação, infelizmente comuns para a maioria dos pregadores, para que você jamais pregue interpretando o costume do Velho Testamento ou do Novo Testamento, o costume bíblico, de acordo com os costumes atuais. Você vai descobrir como que é o costume, a razão dele ser, e assim você não vai pagar mico, você vai ensinar realmente o que a Bíblia fala. O valor desse bônus, R$50, mas novamente, você não vai pagar nada quando você adquirir o curso de capacitação. Nesta promoção de hoje, você já vai ganhar também esse quarto bônus. Tem mais. Quinto bônus, e-book Como Ministrar Estudos Bíblicos Sem Dar Sono, no valor R$100. É muito importante esse e-book, porque você vai aprender como preparar e como ministrar estudos bíblicos dinâmicos. Porque, infelizmente, muitos estudos bíblicos são extremamente cansativos. E um bom número de irmãos não conseguem acompanhar um estudo bíblico, principalmente se for aí um sábado de manhã, né? Ou um dia após a hora do almoço, né? Então, para que você possa participar de uma escola bíblica, trazer um estudo bíblico ou dar uma palestra e ser uma coisa dinâmica, que as pessoas participam, não veem o tempo passar e elas aprendem muito. Então, esse e-book, o valor dele é R$100, mas você vai receber de graça ao adquirir agora o curso de capacitação. Ele vai como bônus para você. E sexto bônus, e-book, outro excelente e-book, Segredos da Excelência do Professor de Escola Bíblica Dominical. O valor também R$100. Se trata de orientações extraordinárias para você aprimorar suas aulas na escola bíblica dominical. Se você não é professor, você vai saber como ser professor, como dar uma excelente aula na escola dominical, de maneira a ser considerado um professor, uma professora com excelência. Aqueles que dá prazer ouvir, participar de uma de suas aulas. O valor desse bônus, R$100, é outro bônus que você vai ganhar grátis, ganhar de graça, não vai pagar nada, vai receber ao adquirir agora este curso online, Capacitação Prática de Interpretação Bíblica Aprofundada. Vamos rever o que você vai levar ao aproveitar a promoção exclusiva desse vídeo e adquirir agora o curso de capacitação? Revendo.
Primeiro, o próprio curso online Capacitação Prática de Interpretação Bíblica Profunda, valor R$ 200. O segundo, Guia Aumente Sua Capacidade de Aprender, valor R$ 50. Terceiro, palestra em vídeo As Línguas Originais da Bíblia, valor R$ 50. Palestra em vídeo Introdução à Teologia, valor R$ 50. Quinto, palestra em vídeo Como Ensinar a Bíblia, valor R$ 50. Sexto, e-book Como Ministrar um Estudo Bíblico, valor R$ 100. E sétimo, e-book Segredos da Excelência do Professor de Escola Bíblica Dominical, o valor R$ 100. O valor total que você está levando é de R$ 600. Isso mesmo, o valor acumulado de tudo isso que você está levando ao adquirir o curso é de R$ 600. Entretanto, nesta promoção deste vídeo, você vai levar tudo isso por apenas... Espera um pouquinho, ainda tem mais. Eu vou te dar uma garantia incondicional de 30 dias, ou seja, eu tiro a responsabilidade da compra do seu ombro e coloco sobre os meus. Eu garanto que você vai aprender. Se você não gostar, se você achar que o curso não é para você, você tem 30 dias para experimentar. Então, se você não querer, por qualquer motivo, não precisa justificar, basta você pedir reembolso por e-mail, por WhatsApp, sendo em contato direto comigo por WhatsApp, e eu vou lhe devolver todo o seu dinheiro e nós continuamos amigos. Então, te dou uma garantia incondicional de 30 dias. Então, eu quero te perguntar, quanto vale para você nunca mais ficar diante de um texto bíblico sem compreendê-lo? Nunca mais ter medo de pregar, ensinar ou aconselhar por ter agora convicção da sua interpretação bíblica? Nunca mais ficar sem argumentação em sua ministração por retirar agora do mesmo texto conteúdo suficiente para várias oportunidades? E nunca mais repetir o que os outros falam por ter agora acesso a textos bíblicos poucos conhecidos e pregados? Lembre-se, você está levando R$ 600. Concorda que se fosse pagar esse valor, valeria muito mais por tudo que você vai obter de retorno desse pequeno investimento? Quanto vale para você esta oportunidade única de lançar seu ministério a níveis que nem imagina? Pois bem, hoje, nesta promoção, você não irá investir nem metade deste valor, mas apenas 12 parcelas de R$ 19,70. Isso mesmo, 12 parcelinhas de R$ 19,70 por cartão de crédito. Se preferir à vista com desconto, R$ 197 por cartão de crédito, por Pix ou por boleto. Através desse pequeno investimento, simbólico mesmo, você poderá ter uma carreira meteórica, porque as portas se abrem para quem possui conhecimento. Meus alunos dão seus depoimentos de como que as portas se abriram para eles, como que eles adquiriram confiança diante de seus pastores. Os pastores que já até mesmo tinham teologia e que adquiriram cursos meus, eles falam como que as suas pregações melhoraram, como que eles agora estão conseguindo pregar coisas que eles não pregavam antes, por causa que quem possui conhecimento, as portas se abrem. Lembra-se de como Salomão exortou a se dar valor ao conhecimento? Provérbios 3:13, bem-aventurado o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro do que o ouro mais fino. Lembra-se daquela parábola de Jesus sobre a pérola de grande valor? Que aquele homem, quando descobriu aquela pérola, ele vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola, porque ele sabia que ia ter um retorno muito maior do que seu investimento? Então assim é o conhecimento. Então aproveite esta oportunidade que é rara e valiosa. É por pouco tempo, é por este vídeo que você tem a oportunidade de dar essa alavancada no seu ministério e de alcançar os seus sonhos de ser um intérprete da palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus, de entender textos bíblicos que agora você não compreende. Então, adquira agora mesmo a capacitação prática de interpretação bíblica aprofundada com todos esses valiosos bônus. Siga esses passos simples. Primeiro, vai clicar no botão que apareceu aqui abaixo do vídeo. Segundo, faça o seu pagamento no site seguro do Eduz, uma operadora nacional de pagamentos online. Os seus dados estão protegidos por uma criptografia de última geração.
você pode colocar os seus dados sem nenhum receio, porque eles estão totalmente protegidos. E terceiro, receba seu acesso através do seu e-mail. Faça por cartão ou por Pix e poucos minutos após você já vai estar recebendo no seu e-mail o seu acesso, o seu login, a sua senha, e você já vai estar acessando ao curso, já vai estar estudando a primeira aula. Se você optar por cartão, por boleto, você tem um dia útil após o pagamento do boleto para você receber o seu acesso. Então, prefira fazer por cartão de crédito, pode ser parcelado em até 12, você pode parcelar em 2, 3, quantas vezes você quiser, até 12, ou então por Pix, valor à vista, por boleto, valor à vista. Qualquer dúvida a respeito do curso ou do pagamento, envie sua pergunta pelo nosso WhatsApp. A minha equipe está a postos para te responder e para tirar todas as suas dúvidas. Se eles tiverem alguma dúvida, eles vão me consultar, eu mesmo vou responder a você. Você também pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários aqui abaixo. Então é isso. Adquira o curso e nos encontraremos lá nas videoaulas. Foi um grande prazer ter você comigo nesse seminário. Eu espero, pelo teu crescimento, pelo prazer que eu tenho de acompanhar o crescimento, o desenvolvimento dos meus alunos, eu espero daqui a alguns dias estar recebendo também o seu testemunho de como que o curso alavancou o teu ministério, como abriu os teus olhos, como multiplicou a tua visão. Então é isso daí. Adquira o curso e nos encontraremos lá nas videoaulas. Até lá, um grande abraço. Deus te abençoe. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de ministrar esse seminário. Que cada um dos teus filhos que dele tem participado possam crescer grandemente na tua graça e no teu conhecimento.